Fala galera, começando aqui mais um FGDcast. Como vocês sabem, eu sou a Fernanda, essa é a Jai e essa é a Luana. E hoje nós vamos estar debatendo sobre um livro que se chama O Caso dos Denunciantes Invejosos. Né? Todo mundo leu o livro? Sim. Então, esse foi um tema proposto, né, na nossa disciplina de Direito Civil e nós vamos estar comentando sobre ele, introduzindo, explicando também para vocês, o David, que está agora atrás das câmeras, ele vai explicar para vocês sobre o que foi o contexto. E depois a gente vai estar expressando algumas opiniões a respeito de punição ou não desses denunciantes invejosos, que já vocês vão entender o que é. Então, gente, com todo esse contexto aí que foi explicado, qual que foi a atitude que essas pessoas tiveram e por que elas fizeram isso? Levando em consideração o contexto de fragilidade social que eles estavam sofrendo, por uma certa pressão psicológica sofrida em querer defender a si mesmo, eles denunciaram uns aos outros para proteger a si. Afinal, se as autoridades ao redor vissem, tal pessoa está denunciando, então essa pessoa é impune, então acaba não sendo punida por nada. Bom, eu acredito que, claro, tiveram sim fatores que levaram as pessoas para se defender, para se proteger, porque o governo estava passando por um momento de muita instabilidade, muita perseguição, mas acredito também que alguns fatores vamos dizer assim, mais morais levaram as pessoas a fazerem isso, né? A questão de querer prejudicar o outro, querer ali ter atitudes para se beneficiar de interesse próprio, porque aproveitaram de um momento de vulnerabilidade, né, do governo, instabilidade, para prejudicar uns aos outros, né, na minha visão. Então isso, né, foi um conjunto dos dois. O contexto estava ali de forma de opressão e uma forma assim de se defender, de autodefesa, mas também com esse sentimento de inveja, movido, né, por coisas querendo prejudicar os outros, acabaram que denunciaram as pessoas. E o que aconteceu com elas? Essas pessoas que foram denunciadas, elas, na maior parte das vezes, elas eram assassinadas por conta que estava havendo um momento de opressão, baseado praticamente na ditadura, muito inspirado no nazismo também. E eram denúncias muito rasas. Por exemplo, se uma pessoa não renovasse o documento em 5 dias, essa pessoa podia ser denunciada e podia ser morta. Mas, mesmo nesse contexto, haviam, sim, muitos que não estavam abusando da fragilidade do Estado ou do fato de que eles não poderiam exprimir a sua própria opinião, porque muitos por exemplo, juízes que foram contra aquele partido, eles eram assassinados ou eles eram presos. Então, assim, alguns princípios, como o da razoabilidade e o da proporcionalidade, eles foram violados, porque os juízes eles foram coagidos a atingir os interesses do grupo, né, que eram os camisas púrpuras. Então, assim, o que acontece? Vocês acreditam que essas pessoas que acabaram denunciando as outras por motivos individuais, elas devem ser punidas? Isso deve, tipo assim, ter um efeito que retroage e acaba punindo essas pessoas por atitudes que elas cometeram no passado, ou que isso deveria ser deixado para trás e, a partir de agora, o governo deveria tomar outras atitudes e se preocupar com coisas que são do contexto atual? Na minha opinião, levando em consideração que as leis naquele período foram revogadas, eles estavam, de certa forma, obedecendo o governo. Então, eles não podem ser punidos por estarem fazendo o seu papel como cidadão. Eles estavam seguindo as leis, estavam seguindo as regras impostas, eles não quebraram nenhuma regra, embora tenham, sim, não seguido a Constituição, né, negaram a Constituição Federal, mas não foi negada as leis. Muito bom. Então, você acredita que, por questão do contexto, eles não devem ser punidos? Sim, não devem ser punidos. E você, Jair, o que você acha de tudo isso? Bom, eu entendo a situação que estava passando, que por mais que eles estavam ali somente cumprindo a legislação, mesmo que seja uma legislação errada, que juízes, enfim, era uma coisa assim manipulada, né? Manipulada, assim. Eu entendo essa questão, mas só por isso a gente tem que totalmente, vamos dizer assim, anular tudo que eles aconteceram, as pessoas que sofreram isso, as vidas que foram violadas. John Locke, né, um filósofo que eu gosto muito de citar, por mais que eles estavam cumprindo uma coisa que estava moral dentro da lei, acaba assim sendo uma questão, né, que vai contra a moralidade, que vai contra os direitos das outras pessoas, né? Como John Locke dizia, cada pessoa nasce com um direito natural, todo indivíduo nasce com direito à liberdade, à vida. E
eu acho que, de uma forma, não pode ser anulado, que, querendo ou não, eles ali condenaram as pessoas à morte, as pessoas, né, perderam sua vida, vamos dizer assim. Eles têm ali uma certa responsabilidade, eles devem sim ter uma condenação. Lógico, uma condenação ela é baseada na lei, não dizendo que, nossa, olho por olho, dente por dente, né? Não, não é assim. A gente vai ter um devido processo legal, onde as pessoas vão ser, sim, analisados seus casos, mas que elas devem, sim, passar por um julgamento, né? Como o Kant dizia que o direito, querendo ou não, puxando mais para esse lado moral, o direito ele tem embasamentos e origens morais, né? Da sociedade, de o que é certo, o que não é certo. Querendo ou não, eu entendo que a situação eles queriam fazer o que era melhor, o que estava dentro das leis, mas a gente não pode anular o que eles fizeram com o outro. Querendo ou não, por pequenas coisas, por coisas que a gente não pode dizer, nossa, meu Deus, é um motivo razoavelmente digno. Não, mano, atrasou 5 dias o RG, pelo amor de Deus. Então, exatamente, nesse contexto, aí a gente pode falar também da parte da violação de princípios do direito civil. Sim. Porque é uma questão, assim, erros do judiciário. Que os princípios do direito civil são a eticidade, a sociabilidade e a operabilidade. Os direitos naturais que a pessoa nasce, né? Exatamente. E se a gente parar para olhar esse contexto todo que aconteceu, os princípios foram violados. Quem violou os princípios? O judiciário, a legislação, quem estava Todos. tratando dessa parte do direito mesmo. Todos. Os indivíduos, na verdade, eles só usaram isso, o contexto e as penas graves, como uma ponte. Lógico, a Para culpa atingir maior. fins pessoais. Exatamente, lógico. Eu sei que eles são figuras, são semelhantes, outros foram manipulados. As figuras maiores principais, né, são ali os juízes, os políticos, os reais criminosos, né, desse partido, são os reais responsáveis por deixar que acontecesse isso. Querendo ou não, é uma questão de moralidade, gente. São coisas assim, vamos dizer assim, absurdas. E eles, querendo ou não, por mais que foram manipulados, compactuaram com isso, compactuaram com atrocidades e coisas que fogem totalmente dos direitos humanos. E sim, acaba que os juízes infringiram princípios éticos baseados em uma coação. Tanto é que é citado que alguns que se opuseram foram assassinados. Então, era um contexto de um regime totalitário e opressor. Aí, esse livro aí, 1984, o que acontece nele? Nesse caso do livro, é bem parecido com o caso dos denunciantes invejosos, porque nos denunciantes invejosos, eles assumiram aquele poder em momento de fragilidade, como já foi citado. Eles tiveram várias intrigas, tanto políticas, financeiras, religiosas, foram vários motivos. No caso deste, de 1984, é o mesmo motivo, mas um pouco extremo, no caso. Porque foi após, basicamente, uma guerra mundial, onde boa parte do mundo foi destruído, e o único meio de manter essa pouca sociedade que ficou foi através de leis extremas. Porque, assim, realmente, aquele pequeno povo que estava vivo conseguiu se manter. Mesmo em um regime opressor, eles estiveram vivos. A tal ponto de que a manipulação por eles sofrida eram tão grandes que, desde a escola, eles incentivavam as próprias crianças a vigiarem os pais e denunciarem os pais caso eles fizessem algo contrário àquelas leis impostas. Eles faziam esse meio de denúncia através de vigiação, porque eles distribuíram televisões e ficaram distribuindo gratuitamente, assim, e foram para casas e locais públicos, e ali, esse partido, o tempo todo, ele ficava vendo o que as pessoas faziam. Então, era uma certa pressão psicológica, igual no caso dos denunciantes invejosos, onde tinha uma patrulha noturna que ficava vendo o que as pessoas estavam fazendo. E quais que eram os argumentos que eles usavam para, tipo assim, influenciar essas pessoas a denunciarem os outros? Tinha alguma retribuição ou era simplesmente institucional isso? Era uma certa, em parte, era uma certa lavagem cerebral também, porque era uma certa ameaça também de a sociedade pode voltar como estava antes, aquela fragilidade, porque embora naquele contexto eles eram realmente muito oprimidos, a sociedade era estável financeiramente, tinha empregos, e nesse caso também dos denunciantes invejosos também era assim, embora naqueles casos tinha emprego, as pessoas tinham uma vida de certa forma normal. Então, e afinal, como pode julgar essas pessoas levando em consideração o contexto absurdo em que elas estavam? Imagina quantas pessoas cometem inúmeros crimes em situações extremas, onde a pessoa é vida ou morte. Ou a pessoa segue aquelas leis absurdas, ou a pessoa morre. Sim, era um contexto de manipulação, né? Então você acredita que a culpa não estava nos indivíduos, eles só estavam ali andando conforme o bonde. Mas a culpa realmente é do Estado que estava impondo isso e dos camisas púrpuras.
Sim, era boa parte, sim, do partido, porque eles obrigavam aquelas pessoas. Aquelas pessoas não tinham escolha. Bom, você falou da questão de que eles faziam isso porque eram obrigados, mas tinham sim retribuições, né, da própria ditadura aqui no Brasil, no próprio nazismo, né, na guerra, pessoas que denunciavam as outras pessoas, que traziam informações que poderiam facilitar para o governo para achar que eles... Como é que fala? Não é delatores. Pessoas que... Infratores. Infratores, vamos dizer assim. Eles tinham, sim, vamos dizer assim, privilégios. Conseguiam coisas para melhores condições, porque eram momentos de instabilidade, então eles conseguiam coisas em troca para melhores condições, sim. A gente dizer que eles eram vítimas da condição é uma coisa um pouco também covarde da parte deles, porque tantos exemplos que a gente teve de pessoas que se uniram e lutaram para fazer diferença, por exemplo, na Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, onde o povo que era oprimido não se deixou ser corrompido pelas ideias do governo, não se deixou o governo colocar eles contra si mesmo. Eles se uniram e foram contra o governo. Na Revolução dos Estados Unidos também, na independência, né, dos Estados Unidos, é muito nítido isso, essa força, essa garra. Lutaram contra o Estado, né, ali onde tem o poder, armamentista que fala? Armamentista? Armamentista, né? É isso. Tem o poder militar e mesmo sem esse poder, eles se uniram e lutaram contra isso, sabe? Então, acho que foge, assim, uma questão, por mais que puxando para essa questão moral, é uma coisa de dizer, assim, de covardia, porque eles deixaram que fizessem, e eles contribuíram para que os seus iguais sofressem isso, forem oprimidos por isso, sem pensar que eles poderiam se unir. O próprio John Locke disse que o Estado, ele está ali pela população. O Estado é a população, é o povo. Então, se o povo não está de acordo, ele se une e ele que vai bater de frente com o Estado. Porque ele é o Estado, o Estado está ali para servir ele, não ao contrário. Então, teve um contexto, né, governamental de opressão. Porém, essas pessoas também, como o próprio livro cita, denunciantes invejosos, eles foram movidos pela violação de princípios morais. Sim. Assim, buscando atingir interesses próprios, né? Tem alguns exemplos até que são citados no Muitos. livro. A gente, como eu falei, não nego, não deixo de entender aqueles que, por necessidade, mas o princípio maior e aquilo, uma coisa que beneficia eles, criando, vamos dizer assim, de certa forma, essa revolução, eles também estariam se beneficiando, porque eles estariam se livrando daquele momento, daquela estabilidade de governo, para buscar algo melhor para todos. Exatamente, mas isso é uma falta que ocorreu no período. Mas mesmo assim, você ainda acredita que, passado tanto tempo, agora que essa sociedade já superou esse regime de opressão dos camisas púrpuras, ainda eles devem ser condenados por erros do passado? Sim, porque por mais que tenha a lei da anistia, ela ultrapassa. Porque não foi uma questão de, meu amigo, eu denunciei, ele levou uma surra. Não, eu denunciei meu coleguinha ali e ele morreu. É uma coisa que foge dos direitos humanos, que viola os direitos humanos. Então, como eu falei, não é olho por olho, nem dente por dente. É baseado no direito moral, sim, nos princípios, porque, como eu falei, né, de acordo com a teoria do Kant, que né, dita por muitos professores e muitos filósofos de universidade, o direito ele é baseado na moralidade, né, que foi construído em cima dos preceitos, do correto perante a sociedade, né? Por mais que a gente entenda que nem sempre o direito ele é completamente justo, deve sim ser baseado nessas punições, essas condenações na própria lei, né? No próprio direito, na justiça. Eles não podem ser escusos, não pode ser anulado o que eles fizeram, por mais que a gente entenda a intenção, por mais que a gente entenda que nem todos fizeram com esse intuito, uma coisa não pode anular a outra. Todo efeito tem uma reação, entende? Então, aqui de um lado, nós temos a Jaiane defendendo que essas pessoas têm sim parcela da culpa, principalmente por violarem princípios morais e acabarem ocasionando a morte de outras pessoas. Não são morais, né? Direitos humanos, direitos naturais, como o próprio Código Civil diz. Exatamente. Ela defende que essas pessoas poderiam sim ter se posicionado contra e tentado uma revolução como essas históricas que ela já citou. E do outro lado, nós temos a Luana, defendendo que essas pessoas acabaram por ser influenciadas por esse governo, por essa opressão, e isso foi uma forma de autodefesa. E aí, galera, meu nome é David, vou dar prosseguimento aí ao que a Fernanda estava falando com um breve
Uma breve introdução ao caso que a gente está estudando e debatendo. Nós sabemos que aquele governo se iniciou em um país onde vivia-se num governo pacífico, um regime onde era constitucional e não havia nada que infringia os direitos humanos. Mas então, iniciou-se então uma crise econômica, e essa crise econômica precisou de um fim. E esse fim se deu com o início de uma eleição de um partido denominado Camisas Púrpuras. Eles disseram que eram os salvadores da pátria e queriam instaurar uma nova forma de governo. Por mais que seja uma história, né, fictícia, ela é uma história que ela querendo, a gente já viu muitos casos semelhantes, sim, né? No ela nazismo, é inspirada, inclusive. Das ditaduras, né? No próprio Brasil, Sim. aqui na América Latina a gente tem 3 exemplos, no Uruguai, na Argentina também, Sim. países que passaram por ditaduras. Inclusive, hoje em dia, Cuba, por exemplo, é Cuba um também. exemplo disso, né? Das pessoas Tem tantos sofrendo. países, né, que tiveram Sim. exemplos de essa mesma questão, esse mesmo problema, essa mesma coisa de como lidar, vai aplicar anistia, o que vai fazer, vai Sim. condenar, não vai condenar. É uma história que é fictícia, mas acaba sendo mais comum do que a gente pensa, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, né, a gente vê que esse partido ele veio com várias ofertas, com várias promessas, enganando o povo, dizendo que Sim. iriam fazer, por certo, novas coisas para tentar sanar a crise. E aí foram convencendo as pessoas, mas não foi só isso, né? Como foi citado pela Luana, houve sim patrulhas noturnas, onde eles intimidavam fisicamente as pessoas e colocaram um medo para as pessoas que se opuserem a eles para votar. Ou seja, elas não votavam por medo, elas ficavam em suas casas e não acabavam votando por conta de serem mortas e até mesmo sofrer todo aquele processo que a gente leu. Além, na época da eleição, muitos que se opuseram, tais como juízes, por exemplo, foram assassinados. Exatamente. Muitas pessoas contrárias foram presas também. Foram presas. Inclusive, eles não revogaram a Constituição. Eles deixaram ela intacta, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal. Todas as leis. Começaram a moldar de acordo aos interesses deles. Isso é inacreditável, como que as pessoas elas são más, né, por natureza. Eles não mudaram, mas faziam com que as pessoas interpretassem da forma que eles queriam, Sim, né? de uma forma perniciosa, para tentar deixar aqueles que eram a oposição deles mais tempo na cadeia. Uma das coisas que eles faziam era pegar leis e fazer com que elas retroagissem, fazendo com que antigos crimes que não eram considerados mais crimes tivessem agora um efeito penal. Sim. Então eles acabavam pegando e criando novas leis que violavam a Constituição Federal vigente naquela época, né? Inclusive, eles criaram aquelas formas de punição, que se a pessoa ela portasse uma quantidade de ovos em um saco e andasse por Coisas aí com absurdas, ele, né? ela era punida e até morta, se ela fosse denunciada, no caso, por esse denunciante invejoso. E também outro caso que você citou, né, se a pessoa ela andasse com alguém que tivesse uma má reputação, ela também poderia ser denunciada, ou se ela fosse gravada em uma escuta e denunciada para o governo, ela poderia ser também morta. Então, eram todos esses casos que eram abordados. E também, se a pessoa perdesse, né, o documento e não avisasse durante 5 dias, ela também era morta. A gente pode ver que eram bastante coisas bem, assim, atrocidades, né? Coisas assim, absurdas. Eu vivo perdendo a minha identidade por aí. Imagina se eu perdesse. Nessa época. Cara, são coisas realmente muito, 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 muito absurdas de se imaginar. A atrocidade que essa galera sofreu é, assim, Sim. incrível, né? Incrível não. Triste. É triste, Então, né? imagina a pressão psicológica para eles sofrida por anteriormente estarem em um estado democrático e agora em uma ditadura, assim, situações muito extremas. Mas tem aqueles também que não cederam, independente, né, não foram contra a sua convicção sobre aquilo que acreditava certo. O caso ele é muito interessante porque ele traz muito essa questão do direito e da moral. A lei ou os princípios. É o famoso direito justo e o direito positivo. Exatamente. É o direito que está na lei. O que vale mais? Você ler o que está lá no Código Civil e aplicar aquilo, ou você pegar uma lei que realmente é justa para todos, aqueles que consideram como justo? Porque é difícil você debater isso hoje em dia. Hoje em dia a gente vê que o código ele vale mais do que a interpretação do juiz. A gente vê um civil law no nosso estado, né, no nosso país, e
é muito pela lei, pelo código, mas será que o que está no código realmente é justo para todos? O que você acha, Jeremy? Bom, que nem eu estava explicando, de acordo com a teoria do Immanuel Kant, né, um filósofo, ele tinha esse princípio, sim, não só ele, como outros filósofos também acreditavam, né, como eu falei, que o direito ele não é uma coisa separada da moralidade, não é uma coisa dividida. Por mais que nem todas as leis sejam justas e corretas, e, enfim, às vezes é o direito, a justiça está ali para ser cumprida, né? São variações da moralidade, são princípios que vêm ali da moralidade. Uma coisa bacana que, se fosse no Brasil, vamos citar assim, é uma coisa que já estaria indo contra totalmente a LINDB, né? Que é a lei que é responsável por organizar todas essas leis, né? Então, além deles estarem indo contra como dizer, a cumprição, como não é cumprindo com seus deveres, né? Contra a lei, também está indo contra o princípio geral da LINDB, né? Mas nesse caso, já que você citou a LINDB, você acredita que eles deveriam ser punidos, certo? Uhum. Mas, no caso, ele não seria uma coisa julgada, porque ele já foi julgado na época. Ele já foi, por exemplo, lá no caso, ele é tido como alguns partidários que faziam parte do regime dos camisas púrpuras, eles foram anistiados. Os crimes que eles cometeram, foram perdoados. E o juiz que determinou isso na época fez o caso como cerrado, uma coisa julgada. E se isso voltar a ser discutido atualmente e tentar modificar a decisão que já foi feita no juiz, não seria uma coisa julgada, não seria uma violação de um princípio, inclusive, que você citou da LINDB? Exatamente como eu falei, são atrocidades que elas fogem da anistia, fogem do que é permitido na anistia. O próprio caso aqui é o Brasil. Mesmo depois de tanto tempo da ditadura, muitos casos voltaram a ser condenados, a ser debatidos nos tribunais, porque são coisas que violam os direitos humanos. Entendi. E o direito humano para o Código Civil e para a Constituição é uma coisa assim... Mesmo sendo um direito adquirido naquele momento, que eles adquiriram o direito de sim, ser perdoados. É uma coisa que tem que ser aberta à discussão e a condenação, acredito que sim, porque uma coisa que foge do que é correto até mesmo para o próprio direito. Entende? Inclusive no Brasil, né? Exatamente. Na lei da anistia de 1979. Sim, a lei da anistia não cobria isso. Ela cobre, sim, algumas pessoas, mas hoje em dia está sendo muito discutido isso, Sim. porque não pode passar... Não pode. Não pode cobrir violação dos direitos humanos. O seu direito, você não tem... Ninguém tem... Por mais que seja uma coisa que foi um direito estabelecido, é um direito muito maior, é o direito à integridade e à vida. E é uma coisa que... Vamos assim... Acaba sendo a lei mais absurda, você corromper, extinguir com a vida de outra pessoa. Então, assim, alguns casos têm que ser voltados, têm que ser, assim, analisados e debatidos, como eu falei. Corretamente, de acordo com a própria lei. Uma condenação justa de acordo com a própria lei. Se nós formos vermos mesmo, no caso da anistia, na época em que ela foi promulgada, né, foi colocada como uma lei, foi todo um contexto para tentar pacificar o país, porque ele estava numa passagem de um governo, de uma ditadura para um governo democrático, uma república. Eles estavam tentando pacificar. Se eles tentassem condenar as pessoas que cometeram os crimes, por certo, eles só causariam ainda mais danos, né, e mais guerra entre as pessoas, porque já estava num ambiente instável. E se você coloca fogo isso gerou um problema ainda um pouco maior, a condenação social. Isso acabou gerando um caos social, porque muitas pessoas se revoltaram, acharam justo serem perdoadas e terem ali responsáveis por algumas vidas e poder viver sua vida tranquilamente. Acabou a ditadura, foi mal, amigos, você estava cumprindo com o que a lei mandava. Não é bem assim. Então acaba que essas pessoas também sofreram perseguição da própria sociedade. Você não acha que é mais correto, mais justo que elas sejam julgadas perante a justiça ou sejam julgadas pela sociedade? Pela sociedade. O problema é que a sociedade, às vezes, ela é influenciada pelos preceitos dela, pela forma como ela vê o mundo. Exatamente. Então, é melhor que elas sejam condenadas pelo direito, pela lei, do que pela sociedade, que aconteça algo pior e gere um caos ainda maior. Exatamente. No caso dos denunciantes invejosos, nós vemos que, em muitos casos que eles foram lá e denunciaram, foi por conta de motivos pessoais. Inclusive, em um caso que é citado no livro, onde um casal de amantes, eles praticamente tramam, né, entre si e denunciam o marido para que o amante fique com a sua mulher, né, assim, não se dizendo, e aí o marido foi morto, né, e ele acabou ficando com essa mulher. Então é justamente o interesse pessoal, né. Citar um caso assim bem mais conhecido, o próprio Davi, ele queria
como é o nome da mulher? Eu não lembro o nome dela. Jezabate? Jezabel? Não, Não lembro, né? não lembro, Eu mas não- o Davi, o rei Davi, né? Ele mandou o marido dessa mulher pra guerra, para que ele Pra morresse na ficar guerra, para poder justamente ficar com com uma ela. mulher. No próprio caso. Isso é uma coisa assim que não dá para entender, né? Como uma pessoa Sim. era capaz de fazer isso, mas infelizmente acontecia muito na época. A gente não pode se surpreender com as pessoas, a capacidade que elas têm de cometer crimes. Vamos dizer crimes, sim, porque isso é um Elas crime. viam as outras pessoas como inimigos pessoais mesmo. Pra se aproveitar. Se aproveitar e acabavam fazendo coisas do tipo. E aí, assim, no meu ponto de vista, cada caso tem uma exceção, Exatamente. tem um detalhe que Deve ter unifica uma ele. condenação em cada, né? Sim, não dá para Analisando cada dizer que situação. todos os casos Exatamente. eram relacionados a esse tipo, com essa tipificação. Porque pode ser que realmente tenha tido alguma violação, porque na época, se eu não me engano, quem não portava a identidade por algum tempo poderia estar se opondo ao regime, e aí as pessoas faziam essa denunciação para poder proteger o regime a qual ela estava em posse, né? Então era uma forma de proteger até o país delas, né? Não. Sobre a pirâmide de Kelsen, a gente sabe que a Constituição Federal ela está acima de todas as leis. E nesse caso em específico, dos casos dos denunciantes invejosos, a gente vê que eles mantiveram a lei, mantiveram a Constituição, porém mesmo assim eles não respeitaram ela. Foi algo inconstitucional. Violado, né? Vocês não acham que foi algo inconstitucional? Sim. Sim, até nesse caso, algumas leis foram editadas justamente para poder ter maior poder sobre a sociedade. Sim. Mas a Constituição em si, ela não foi revogada. E a Constituição proíbe, na verdade, né, qualquer alteração dela a si própria. E ela tem uma punição para aquele que tenta violar ou ir contra a Constituição, né? Ela é, de acordo com a pirâmide de Kelsen, né, ela é a principal lei, uma das principais leis que a gente tem, né? Mas nesse caso eles não revogaram a lei. Não. Eles não revogaram a Constituição. Ela estava né? valendo, ela foi violada. Ela estava valendo. Mas eles modificaram, moldaram ela para conseguir determinados... Aquela questão, Para né? benefício próprio. Eles fins interpretaram, pessoais. manipularam. Eles interpretaram a própria Constituição, Sim. embora não fosse revogada, eles interpretaram e manipularam elas. E vocês não acham que por conta deles terem interpretado a Constituição, ainda assim não continua uma legalidade dela? Em decorrência do contexto no qual eles estavam, eu acho que não. Afinal, eles estavam, mesmo que não estivesse seguindo a Constituição, eles estavam seguindo a lei e estavam seguindo aquele governo. Entendi. Afinal, a maior autoridade ali era o governo em si. Governo. Bom, nesse contexto dá para a gente relacionar também ao Tribunal de Nuremberg, né, que depois do nazismo começou a julgar os casos e condenar aqueles que cometeram atrocidades durante o regime nazista. Eles não fizeram uma anistia como foi no Brasil, né, por conta do contexto histórico e também deles terem violado realmente os direitos humanos. Completamente. Sim. Também outro caso, não sei se vocês já leram sobre, os atiradores do muro, né? É Sim. um livro muito famoso, Soldados, um caso né? muito Foram famoso. julgados. Eles atiravam pessoas que ultrapassavam o muro de Berlim e sem justificativa nenhuma, somente pelo mandato que era exercido pelos seus superiores. E nesse caso, né, dá pra gente perceber que eles estavam totalmente tomados pela emoção daquele momento, exatamente, por estar recebendo essas ordens e até mesmo estar com medo. Vocês não acham que eles estavam com medo de serem punidos por não cumprirem as leis? Sim, sim. Sim, seriam punidos realmente se não cumprissem. Sim, por serem militares. Mas o caso, ele foi, né? Eu li um pouco sobre o caso, né? Como é que foi o andamento, o que foi considerado, o que não foi. É interessante falar também que a condenação, né? As teses levantadas, os argumentos levantados, teve como princípio também direito, mas voltado também para a moralidade. Você não acha que os crimes cometidos por esses militares não foram por conta de uma emoção que eles sofreram? Por uma pressão psicológica? Eu acho que, em parte, sim, é pela pressão psicológica, em parte pelas promessas daquele governo e também pela situação extrema na qual eles estavam, onde eles faziam aquilo para se proteger e para proteger as famílias também. Afinal, não apenas eles seriam punidos, mas também esposa, filhos seriam perseguidos também. Sim. Então, eles preferiam ferir aquelas pessoas desconhecidas do que a própria família fosse ferida. Certo. Bom, mas também a grande maioria apoiava o partido do nazismo, né?
Porque eles elegeram, eles escolheram sim, que aquilo acontecesse, muitos apoiavam. Eles realmente acreditavam não tomou a proporção raça que superior, tomou. né? Não tomou a proporção que tomou à toa, porque a maioria obrigada. Tinham sim pessoas que apoiavam, que gostavam. E eles sabiam, vamos assim, eu vou dar diretamente para a questão moral, eles sabiam que aquilo era uma coisa que, querendo ou não, gente, é uma atrocidade, viola todos os direitos das pessoas, então todo mundo merece sua parcela de condenação. Eles estavam armados. Se eles fossem tão contras assim, eles tinham armas. Aquela frase, a união faz a força. Viva a revolução, bicho. E também pela vingança que eles queriam. Afinal, na Primeira Guerra, a Alemanha, embora muitos esse países... sentimento foi muito Exatamente. alojado. Embora muitos países estivessem envolvidos na Primeira Guerra, apenas a Alemanha foi a que mais foi punida. Tanto que você não vê muito essa galera reclamando das condenações. Né? Tipo assim, foi bem menos do que aqui no Brasil. Exatamente. Foi uma galera que, tipo assim, a galera tinha ciência de onde estava, de onde estava se metendo também. Eles adotaram uma reeducação, eles Exatamente. ensinam nas escolas para você aprender sobre a história e não cometer novamente esses erros, porque realmente foi algo atroz, não tem explicação, não tem justificativa para o que eles cometeram. Sim. Você pegar e queimar pessoas vivas e dizer que elas devem ser queimadas só por conta de ser uma raça inferior, isso não tem justificativa, não tem porquê, né? A nossa visão, então, apesar de ter uma certa diferença, a gente acredita que, independente da pessoa ter cometido ou não um crime, ela deve ser punida, né? Proporcionalmente ao crime que ela cometeu. E cada caso deve ser ela não deve analisado. ser... Cada caso deve ser analisado, Sim. e cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sim. E jamais deve ser aplicada a pena capital, como era aplicado na época, de você simplesmente matar a pessoa por ter cometido um ato trivial, algo simples, que hoje em dia é considerado simples, né? Mas para eles lá, às vezes, era algo a mais, mas mesmo assim, ser condenado à morte por isso não tem justificativa, né? Então é isso, galera. A gente encerra esse podcast. A gente quer fazer uma duvidazinha, levantar o questionamento de vocês, saber o que vocês acham também. O professor Arthur deu um 10 pra gente, por gentileza. É o mínimo que a gente merece, né? E foi um prazer estar à frente dessas moças maravilhosas, a Fernanda também que está atrás das câmeras, e a Luísa que vai ficar responsável por editar esse podcast. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e boa sorte Até o próximo, pra vocês. pessoal. Tchau, tchau. Espero que não tenha próximo.